Eu não acho que nós precisamos da arqueologia para crer mais na nossa Bíblia. A arqueologia é uma ciência do século XVIII para o XIX. O século XIX foi um século importantíssimo para a arqueologia, mas a fé cristã tem 2000 anos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e hoje estou aqui para discutirmos um tema bem legal do Antigo Testamento, que é o selo de Ezequias. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você que ainda não é inscrito no canal, desse uma paradinha, uma pausa no nosso vídeo, se inscreva, deixe depois o seu like e também deixe aí a sua pergunta, o seu comentário, para que o vídeo tenha mais relevância e possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Também divulgue esses vídeos para os irmãos da sua igreja e para outros irmãos que gostam aí de estudar a Bíblia. Então vamos lá. Nós temos no livro dos Reis, em 2 Reis, capítulo 18, versos 5 e 6, uma descrição de uma grande piedade e uma fidelidade religiosa do rei Ezequias. Eu vou ler esse versículo nessa versão da Taná, publicada aqui no Brasil, pela Sefer, e nessa versão diz assim, segundo o livro dos Reis, 18, versos 5 e 6, sobre a fidelidade do rei Ezequias. Diz assim a palavra do Eterno. Ele, Ezequias, confiou no Eterno. Ele, Ezequias, confiou no Eterno, o Deus de Israel, e depois dele não houve entre todos os reis de Judá, nem entre os que o antecederam, porquanto se apegou ao Eterno. Não se afastou dele e guardou os seus mandamentos, os quais o Eterno tinha dado a Moisés. Então esse texto do livro dos Reis, ele destaca uma característica muito interessante do rei Ezequias, filho de Acás. Demonstra uma característica de um rei cuja fidelidade foi uma fidelidade digna de ser chamada a atenção dessa forma dentro do texto. Ou seja, ele não foi qualquer rei que buscou o Senhor, ele não foi um rei que foi fiel, mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi um rei zeloso em extremo. No nosso vídeo passado, eu tratei sobre a destruição da serpente de bronze, né? Ou de cobre, como alguns falam, a Neustã, que ele chama de Neustã. E esse texto aqui está exatamente na continuação dessa reforma, né? Na descrição dessa reforma, nessa narrativa da reforma, da grande reforma do rei Ezequias de Judá. O que é interessante sobre esse texto e a arqueologia, por exemplo? Em 2009 foram encontrados alguns selos de impressão de Ezequias, que a arqueologia rapidamente identificou como sendo do período do rei Ezequias e que era uma descrição do selo real. Essas impressões que foram encontradas ali, diferentes impressões de selo, aproximadamente 12, se não me engano, estavam escritos assim, a seguinte inscrição: Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Até aí, tudo bem. Até aí você diz, uau, então legal, tem uma descrição da arqueologia que comprova os fatos bíblicos. Eu não acho que nós precisamos da arqueologia para crer mais na nossa Bíblia. A arqueologia é uma ciência do século XVIII para o XIX. O século XIX foi um século importantíssimo para a arqueologia, mas a fé cristã tem 2000 anos, só isso, né? Então, se nós acharmos que a arqueologia é a ciência, foi a ciência mais importante para comprovar a Bíblia, eu não preciso de comprovação da Bíblia, eu preciso apenas crer. Eu preciso apenas crer naquilo que ela diz acerca de si mesma e aquilo que ela falou acerca da humanidade, acerca do passado, do futuro
e acerca do estado presente do ser humano. Mas, voltando para cá para Ezequias, então nós temos o selo de Ezequias, tudo bem, mas a grande questão é que quando você vai ver, quando nós procuramos ver o selo de Ezequias, esse selo, nós nos deparamos exatamente com essa figura que você está vendo aí. Está escrito em paleo-hebraico, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, e nós vemos ali um disco solar, não é? O sol com asas, e ao mesmo tempo que vemos também o Anca, que é a cruz com um laço, símbolo entre os egípcios de eternidade, usado inclusive até hoje entre grupos ocultistas e pagãos. E aí a grande pergunta é, peraí, como é que o rei Ezequias era um rei fiel a Deus e no anel onde ele marcava as impressões dos selos, né, era ali para validar aquela documentação, como existiam dois símbolos tidos como pagãos? Como poderia ter o Sol, o disco solar, né, com asas, e ao mesmo tempo que tinha também uma cruz com laço, desculpe, símbolo também das religiões egípcias, das religiões de mistério ou religiões egípcias no geral. Como nós podemos organizar essas informações, o texto bíblico, juntamente com essa informação que nós encontramos ali, na arqueologia, através da arqueologia? Vamos pensar um pouco sobre isso. Tem um autor de um livro que eu já apresentei várias vezes para vocês aqui, né? O Ben Stanhope, no Interpreting Genesis. Apesar de que esse livro ele procura discutir mais o erro de entendimento do contexto do Antigo Oriente para a Bíblia, com relação ao Museu da Criação. Aqui é uma crítica maior sobre as ideias do pessoal criacionista de Terra Jovem nos Estados Unidos, tem lá o Museu da Criação, e como eles pegam textos do Antigo Testamento fora dos seus contextos e colocam ali a figura de animais da época jurássica, né? Dinossauros e outros animais. E a crítica do livro é uma crítica que passa por aí. Mas, como ele trabalha nesse livro, de uma forma geral, sobre as questões relacionadas à cultura ali da época, cultura e história da época, na tentativa de comprovar que aquelas descrições de animais não são o que o Museu da Criação tenta mostrar, cujo trabalho foi pesquisa desses selos, né? Então o trabalho dele de doutorado, se não me engano, foi voltado, né, do Dan Stanhope, foi voltado para pesquisas desses selos, do que significavam esses selos, o que eram, enfim. E aí ele faz uma pergunta quando ele menciona a questão, né, do disco solar e da cruz egípcia, né, que é um símbolo do deus Ra. Então ele faz uma pergunta. Estava ou tinha a Bíblia mentido para nós acerca de Ezequias, da singular devoção de Ezequias a Yahvé? Ele pergunta isso na página 56. Por que tal rei piedoso, né, colocaria uma imagem de um deus pagão, de um deus sol pagão, em todos os emblemas de sua administração real? É a pergunta que ele faz. E aí ele começa, isso está no terceiro parágrafo da página 56, e aí ele responde da seguinte forma. A resposta curta é que no antigo Oriente Próximo havia era comum fazer empréstimos ou tomar por empréstimos atributos, títulos e até símbolos de deuses que competiam, ou seja, de deuses rivais, e aplicá-los para um deus próprio, frequentemente como modo
de elevar uma divindade, um Deus, acima do Deus que competia com ele. Ou seja, essa é uma explicação interessante do Ben Stanhope, quando ele diz que essa era uma forma muito interessante das pessoas, na época, usarem termos que são usados por outras divindades, acrescentando-os à divindade dele, para demonstrá-la quanto mais atributos, todos esses símbolos são atributos, né? O sol com asas, né? Era uma forma de simbolizar o movimento do Sol, afinal de contas o Sol está nos céus, e ele se movimenta, e aí se ele se movimenta, ele está voando, e aí as asas eram essa simbologia do Sol em movimento. A cruz com laço, símbolo de eternidade entre os egípcios, também é usada até hoje pela igreja copta, a igreja cristã do Egito. Um dos grupos cristãos no Egito, a igreja copta, até hoje faz uso desse símbolo como um meio ali de retratar a vida eterna. A questão dos símbolos, a palavra símbolo significa atar junto, ligar. E símbolos são usados constantemente com sentidos renovados ou refeitos. Não é porque tinha um símbolo, eu vou dar um exemplo, já mencionei aqui algumas vezes no canal. Às vezes você tem, por exemplo, o nome Deus no Antigo Testamento, né, ele sendo proveniente do nome de uma divindade. A palavra El, Deus em hebraico, é o nome do pai de Baal. Mas quando a Bíblia usa essa expressão, é uma expressão genérica, né? Ela não está usando no sentido de Baal, pode até chamá-lo de El em algum momento, ou chamar uma outra divindade, mas passou a ser usado na língua hebraica como uma expressão comum, como uma expressão usada para descrever outras divindades e também o Deus verdadeiro. Nós temos a ideia de Deus, desde Deuteronômio 33:2, que diz, disse, pois, o Senhor veio ao Sinai e alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã. No verso 3 do verso 4 do capítulo 3 de Jó, diz, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Nós temos o Salmo 50, verso 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Então a ideia de Deus, do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, como aquele que resplandece, assim como o sol também era tido como algo que resplandece, fez com que fosse usado esta simbologia. Lembre-se que lá em Malaquias 4:2 diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ou seja, o mesmo símbolo que estava sendo usado no selo era um símbolo que poderia estar sendo usado de forma a apropriar-se daquelas qualidades, demonstrando que o Deus verdadeiro de Israel, o Deus de Judá, era ele que possuía, sim, aqueles atributos e não os outros. Era ele que era o Deus que fazia resplandecer como sol da justiça. Então nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, o uso extensivo dessas ideias e a apropriação comum. E você diz, mas por que eles usaram? Era uma mentalidade da época. Todos os povos da antiguidade usavam o sol como símbolos de divindades, ou como símbolos que estavam relacionados à sujeição à divindade, como no caso do povo de Israel. Então isso não é uma apropriação de uma simbologia pagã, mas o uso corrente de uma ideia que fazia parte do imaginário religioso de todos os povos do Antigo Oriente Próximo. Quando nós entendemos essas questões a partir dessa visão, então nós passamos
a entender que o uso de símbolos como sendo pagãos, e com o sentido de pagão, é quando nós usamos os símbolos e lhes damos ou lhes conferimos esse sentido pagão. Uma vez que não conferimos, ele não tem mais esse sentido. Assim vários símbolos que, se você for dar uma olhada, você vai ver símbolos que nós usamos. A cruz, um símbolo importantíssimo do cristianismo, não é? Hoje nós falamos muito também da questão do arco-íris, um símbolo que aparece também no final do dilúvio, quando Deus faz cessar as águas do dilúvio, como sendo um sinal de pacto para que a humanidade relembre do que ocorreu. Ao mesmo tempo que hoje o símbolo é usado por alguns movimentos aí chamados minoritários. Então, quando nós vemos essas figuras, essas imagens, nós não devemos primeiro chamá-las de pagãs. Ela só é pagã quando ela é usada para um culto pagão. Israel tinha, nós sabemos disso, Israel tinha figuras de imagens dentro, desenhadas tanto nas cortinas do tabernáculo, mencionei isso no vídeo anterior, como também figuras de querubins gigantes dentro do Santo dos Santos. E essas imagens são imagens comuns da época. As pessoas descreviam no seu imaginário o mundo dos deuses ou o mundo de Deus a partir dessas mesmas categorias de pensamento. E é isso que nós temos que entender. Não existe nenhuma incompatibilidade entre o texto de 2 Reis 18, versos 5 e 6, com o que foi descoberto através das descobertas da arqueologia acerca de Ezequias em 2009. O que nós vemos simplesmente é uma apropriação desses poderes, desses símbolos, para que, se apropriando dele, seja demonstrado como superior em toda a sua potência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a crescer a cada dia em sua presença para a glória e honra do nome dele. Fui.